Feliz sábado. Todo sábado é dia de festa no IPAI. Todo sábado é dia de festa na Igreja Adventista, porque é o dia que nós dedicamos para adorar o Criador dos céus e da terra, nosso soberano Deus. Portanto, que o seu nome seja louvado neste momento, que nós possamos honrar o seu nome aqui. Colégio, o IPAI sempre tem alguns privilégios, né? Recebemos bastante visitas e pregadores que são referência, não apenas pela sua qualidade de oratória, mas pela sua espiritualidade, pelo trabalho espiritual que fazem, tanto no Brasil como fora do Brasil. E sempre é um privilégio muito grande a gente receber aqui o Dr. Rodrigo Silva. Tivemos 2 anos atrás esse privilégio, estamos tendo hoje de novo. Meio de surpresa, né? Mas foi surpresa, mas quantas visitas temos aqui? Os nossos alunos estão de recesso, temos muito poucos alunos. Queria ver os nossos alunos, levantem as mãos aí, vejam, muito poucos. Então, praticamente, estamos com a igreja cheia de visitas. E nós queremos estender as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos visitando. E também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, né? Pelo IPAI TV. Mas todos merecem ser homenageados, mas a Igreja Adventista, ela nunca deixa de ser grata àqueles que muito fazem pela igreja. E nós estamos hoje aqui tendo um privilégio que foi uma surpresa. Eu sabia, né? Eu acho que muita gente aqui sabia que o Dr. Rodrigo estaria aqui, que nós divulgamos na internet. Mas nós não sabíamos que o Dr. Milton estaria aqui. Eu queria agora pedir que o Dr. Milton, sua família inteira, e o privilégio hoje é que ele está acompanhado de praticamente toda a sua família. O Dr. Milton, Dona Arlete, por favor, se ela puder, né? E os filhos também, noras, primos, parentes. Olha só que bênção. Eu queria uma saudação para essa família. Eu acho que tem mais ali atrás. O Paulinho está ali atrás também, por favor. Né, o Paulinho. Tem mais algum parente, Dr. Milton, aqui presente? Os pais da Liliane, isso, os parentes e os convidados que vieram acompanhando o Dr. Milton. Tá? Muito obrigado, podem sentar. Nossa saudação, não é? Para essa família, que tem sido uma bênção para essa escola. É por isso que nós estamos fazendo essa homenagem. Porque Deus tem usado o Dr. Milton não apenas aqui, mas no mundo todo. Mas essa escola sempre foi muito abençoada pelas bênçãos que Deus derramou sobre o Dr. Milton. Portanto, muito obrigado, Dr. Milton. Seja bem-vindo e que Deus use mais uma vez. Um bom dia a todos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E eu me lembro a última vez que eu estive aqui há 2 anos. E eu entendi que os alunos amavam tanto o colégio que até na oração o aluno começou, querido Deus e Pai. Eu falei, isso é que é paixão pela escola, viu? Me lembro disso. Aqueles que estão acompanhando a gente em casa pela TV IPAI, que a graça de Deus esteja com você, onde quer que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, e que o Espírito Santo toque o seu coração aí, onde quer que você esteja. Irmãos, o sermão desta manhã, ele tem um título inusitado, quase que uma ironia. Santo Sansão, como assim? Eu acho que a maioria de nós, quer conheçamos muito, pouco ou quase nada da Bíblia, já ouvimos falar da história de Sansão, não é isso? Quando eu vejo a Bíblia, Sansão, eu fico pensando assim, puxa vida, mas que camarada mais atrapalhado. E me chama a atenção que quando eu vou em Hebreus, capítulo 11, abram sua Bíblia comigo e vocês vão ver, ou acessem a Bíblia no celular, né? Agora abre o aplicativo, né? Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34, até o título que eu destaquei ali na foto, olha o título que traz aqui do capítulo, falem comigo, Heróis da Fé. E quando falar dos vários heróis, no verso 32 a 34, fala de Sansão. E diz aqui, e que mais direi? Certamente não me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E o verso 38 e 39 também dirá: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, Sansão é colocado na galeria dos heróis da fé. Quando fala fechou a boca de leões, no original grego dá a entender o seguinte: ele acabou com a força do leão, porque na verdade ele não fechou a boca do leão, ele abriu. A Bíblia fala que de uma só vez, numa luta com o leão, Sansão conseguiu quebrar a mandíbula do animal como se fosse um cabrito. E para quem duvida da historicidade disso, basta olhar o livro dos recordes, e você tem pessoas de força descomunal que conseguem puxar um caminhão com o braço, tem aqueles super-homens, né, os super-humanos, tem até uma série num canal de TV aí sobre os super-humanos. Agora, quando eu vejo a Bíblia mencionar esses heróis, eu vou para a psicologia e noto que realmente o povo precisa de heróis. Estamos numa escola, muitos jovens. Os jovens precisam de heróis. E quem são os heróis? Heróis são pessoas diferentes. Seja pela superação, seja por uma habilidade que ele tem em comum. Van Gogh pode ser louco, cortou a orelha, mas pintava como ninguém. Michelangelo, escultor e pintor. Quem consegue ter a voz de Luciano Pavarotti? Ou a destreza de descobrir algo que ninguém tinha descoberto, como Einstein, que calculou a questão da relatividade do tempo, são gênios, são heróis. São também modelos de ideal. Você pega uma Madre Teresa de Calcutá, o que aquela mulher fez pela Índia, como ela transformou a miséria da Índia em bênção. Você hoje nota que a falta de modelos é perigosa, porque, principalmente para os jovens, estou numa escola. Quando você não coloca referenciais positivos para os jovens, eles encontrarão em algum lugar. É isso que eu fico preocupado. Ou seja, torne-se pai para o seu filho antes que um traficante o adote. E por aí vai. Mas, quando eu vejo o Sansão, mesmo que ele tivesse uma força descomunal, é difícil pegar Sansão como modelo de vida, num primeiro momento. Porque Sansão me lembra mais o Macunaíma. Vocês lembram dessa história, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse livro é um clássico da literatura brasileira. E ele começa falando assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Na verdade, o Macunaíma, ele é um anti-herói. Ele é um fracasso, é uma paródia. E quando eu pego a história bíblica de Sansão, também parece uma paródia. Porque é difícil ver em Sansão, no sentido de modelo de caráter, algo que eu possa chamar Sansão de herói e de santo. E santidade é uma coisa que a Bíblia diz: sede santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Por isso que eu coloquei de maneira irônica: seria Sansão um santo? E perguntando para si mesmo: você é santo? Será que você é um santo? Até em Minas falava muito assim: você é santo do pau oco. Será que você é um santo mesmo? O que seria uma pessoa santificada? Porque se a Bíblia fala: sede santos, como o santo é vosso Pai que está no céu, quando eu olho para mim mesmo no espelho, eu faço a minha barba pelo menos 3 vezes por semana, eu falo assim: será que eu sou santo? É interessante que quando a gente tem essa resistência em falar que nós somos santos, é porque nós herdamos uma cultura dos gregos. Na Grécia Antiga, na época da mitologia grega, eles falavam dessas 2 mulheres, 2 ninfas. Você tinha a Arete, que é a virtude, e Caquia, que era a maldade. Os aretes eram os virtuosos, aquelas pessoas perfeitas. Por isso que os aretes eram colocados como os governantes da sociedade. Daí vem a palavra aristocracia, o poder dos aretes, dos nobres, dos virtuosos. E o caquia é o povo comum, é o que falha, é aquele que não consegue atingir objetivos. Isto entusiasmou tanto na Grécia, graças a quê? Porque Alexandre o Grande, ele foi até a Índia, e ele viu os homens nobres da Índia. Então misturou isso com a mitologia dos gregos e espalhou pelo mundo, e até hoje nós temos essa ideia.
A Grécia tinha muito aqueles filósofos, como Diógenes, que andava com uma lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo, um homem virtuoso. E nós no Ocidente, acabamos herdando a ideia de santo como sendo alguém que nunca erra. Falando ainda da Grécia, os estoicos eram pessoas que procuravam ter a virtude máxima. Tanto é que quem já assistiu o filme O Gladiador? Alguém se lembra o nome do imperador do filme Gladiador? O primeiro, o que morre antes. Não o filho. Marco Aurélio. Marco Aurélio é o velhinho ali. Embora o filme O Gladiador seja mito, né, não aconteceu aquela história, o Marco Aurélio, contudo, existiu. E ele era um filósofo estoico, ele era imperador de Roma e era estoico. E uma coisa que ele falava assim, olha, que os estoicos procuravam essa perfeição, e eles acreditavam que a perfeição era conseguida através de disciplina. Olha o que Marco Aurélio falava. O único bem que existe é a retidão da vontade, e o único mal, o vício. O que não tem nem a virtude, nem vício, é indiferente. Assim a doença, a morte, a pobreza, a escravidão, por exemplo, não são males, são indiferentes, porque o sábio é feliz mesmo no sofrimento. Uau! Olha bem como é que eu comecei. Eu falei da Grécia, falei de Roma, estou descendo para o Ocidente. Quando chegou no Ocidente, na época do cristianismo, os primeiros cristãos alexandrinos, eles liam essas coisas dos gregos, e os gregos e romanos eram muito admirados aqueles que conseguiam, assim, ser retos, por disciplina, entende? Aquele homem que não cedia à tentação do pecado, controlava o estômago, era aquela pessoa ideal. Os pobres mortais só admiravam porque não conseguiam chegar àquilo. Aí alguns cristãos, quando liam Jesus falando que temos que ser santos, perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, pegavam essa cultura grega e traziam para dentro da igreja. Entenderam a jogada? É o seguinte, na época que esse camarada viveu aqui, por exemplo, Orígenes, o que dominava o mundo era essa cultura dos gregos e dos romanos, que o perfeito é aquela pessoa que se condiciona, que tem força de vontade. Sabe aquele aluno que dá até raiva, que tira 10 em tudo? Aí sua mãe fica falando assim, por que você não é igual fulano? Sabe? Então é assim que acontecia naquela época. O Aretes era aquele aluno que tira 10 em tudo, você está morrendo para tirar um 6 em matemática, ele dá uma lida assim e gabarita. E ele é o modelo. É aquele que o professor leva à frente e os outros ficam admirando. Os cristãos, como esse camarada Orígenes, trouxe isso para dentro da igreja. E ele pensou, eu tenho que ser um homem que tem uma mente equilibrada. Não posso ceder à tentação, eu tenho que ser um santo. E ele tinha muita tentação sexual. Vocês podem imaginar o que ele fez? Ele se castrou. Se castrou para não ter tentação sexual mais. Ele levou tem uma passagem da Bíblia que fala que alguns se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Ele pegou isso ao pé da letra e se castrou. Um outro, chamado Santo Antão, pegou aquela parte que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então ele abandonou toda a riqueza dele, abandonou tudo, queria ser um homem perfeito, pobre, e Santo Antão criou até umas ordens monásticas, que até hoje tem, onde os padres fazem voto de pobreza, que a pessoa não pode ter dinheiro, não pode ter nada, só pode andar descalço. Aí você tem as carmelitas dos pés descalços, você tem o convento de São Bento, dos beneditinos, vem tudo Santo Antão. Teve um outro chamado Pacômio, que ele, para provar que era santo, ele ficou durante anos e anos morando em cima de uma pilastra. Sabe por quê? Ele pegava aquela passagem da Bíblia que Jesus falava o seguinte, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Pacômio pensava assim, se eu vir mulher, se eu ver as coisas ruins, eu vou ficar tentado. Então o que eu faço? Eu vou ficar em cima de uma pilastra, lá em cima, morando lá em cima, que aí eu não vou ver nada, não vou ficar tentado. E quando ele queria comer alguma coisa, o pessoal pegava a comida, colocava aqui para baixo, ele puxava numa corda e ficava lá em cima. Fazia as necessidades fisiológicas lá em cima, tudo lá. Existiu isso. Agora, se você olhar, até hoje no mundo existem herdeiros dessa filosofia.
Quem vai à Índia vê os homens santos, que são aqueles homens que destacam de todo mundo. Eles ficam com o braço para cima, ou morando dentro de uma caverna, alguma coisa assim. Se você vai para o Oriente, para os Estados Unidos, você tem os Amish, você tem os Quakers, que acham que eles são santos. E o que eles fazem? Se vestem diferente, comem diferente, agem diferente, de uma maneira tão diferente, que chega a ser assombrosa. No Oriente Médio, você tem judeus que acreditam que para ser santos, eles têm que vestir todo de preto. São os racídicos. Eles são todos pretos. No lado islâmico, olha as mulheres lá. A do meio, não sei se está dando para vocês verem que está um pouquinho claro, ela nem está mostrando o rosto. Agora, quando eu vejo assim alguns judeus vestindo de preto, outras pessoas não cortam cabelo, outras não mostram o rosto, algumas mostram, outras não, outros vão ficar no meio de uma caverna, o que está todo mundo querendo fazer? Numa só palavra, eles acham que estão agradando a Deus. Essas mulheres de baixo acreditam que Deus gosta que a mulher não mostre o rosto, então elas cobrem o rosto. O que está em cima, consegui só um pouquinho d'água para mim? Os que estão em cima, ou aqueles de preto lá, eles acham que Deus se alegra por eles vestirem de preto. Com o que Deus se alegra, afinal de contas? Se Deus quer que todo mundo vista de preto, então nós estamos com problemas. Se Deus quer que as mulheres não mostrem o rosto, então não tem uma aqui que salva. Afinal de contas, o que Deus quer? O que é ser santo? E cada religião, quando coloca os seus costumes, na verdade é uma maneira de falar o seguinte, olha, ser santo é isso aqui. E quando eu olho para a minha vida, tenho complicação. Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus se importa de eu vestir essa gravata amarela ou Deus ia ficar menos ofendido se eu estivesse com um terno todo preto aqui? Se eu pregar hoje aqui sem gravata, será que Deus vai se ofender ou eu tenho que estar de paletó e gravata? E eu fico fazendo essas perguntas para mim. E parece que alguns insistem em dizer que ser cristão é andar 100% na contramão do mundo. Eu acho isso um pouco estranho. Coloca uma coisa na sua cabeça. Preste atenção aqui, você que está em casa assistindo também. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente, eu não sei se é algum psicólogo aqui entre nós, não é perder o direito humano que eu tenho de dizer, ai, 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 está doendo. Porque a ideia que muitos passam hoje é a ideia que veio lá dos gregos e dos romanos. Santo é aquele que não desanima. Vocês viram o Marco Aurélio falando lá, né? Vem o sofrimento, mas ele está sempre feliz. Na igreja eu já ouvi isso, pastor Conrad. Eu lembro quando eu me batizei, eu lembro que alguns falavam assim, o verdadeiro cristão jamais pergunta por quê. Isso é pecado, ele pergunta para quê. Quando falaram isso para mim, eu falei, gente, não faz sentido, porque Jesus na cruz do Calvário perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus pecou. Você já recebeu isso? Depressão. Quantas vezes eu ouvi a estupidez de dizer que depressão é problema espiritual? A pessoa está deprimida, ora mais, estuda a lição da escola sabatina. Meu amigo, não dá para estudar a lição da escola sabatina, não está querendo nem viver, quanto mais estudar a lição. Não faça o ano bíblico. Eu não estou menosprezando o lado espiritual. Eu só não estou querendo tornar o lado espiritual uma coisa ridícula. 40 madrugadas de semana de oração funciona para muita coisa, mas se você está com a depressão, você precisa de uma intervenção médica. E Deus usa a medicina para me curar. Se fosse assim, ninguém precisava fazer medicina. Alguém está com câncer, vamos orar. Para que fazer quimioterapia? Deus usa os médicos. Aliás, se tudo está na base da oração, não precisa nem de pregador. Você fica em casa, lê a Bíblia, Deus te ilumina com o que eu ia falar. Não precisava de ouvir aqui. Então, o que é ser santo? Será que o santo não pode desanimar? Uma coisa que eu descobri no ministério é que pastor é uma ovelha sem pastor. Porque todo mundo quer desabafar com ele, mas ele desabafa com quem? Será que pastor também não desanima? Será que é só você que acorda no manhã de sábado e fala assim, poxa, eu não estou com saco de ir para a igreja hoje? Será que os pregadores não têm esse direito também? Hoje eu queria ficar em casa, de questionar a Deus.
Sansão, para mim, é uma ironia proposital da Bíblia. Eu agradeço a Deus por ter colocado a história de Sansão aqui. Não para ter uma teologia de ética liberal, não é isso, eu sou muito conservador. Mas é porque quando eu vejo, por exemplo, os Simpsons, o Flanders, ele é o estereótipo do que muita gente pensa do crente perfeito. O Flanders é o vizinho do Homer Simpson. Ele fica emocionado quando ele vai ler a Bíblia. O Simpson é aquele camarada que dorme na escola dominical. Os Simpsons não são adventistas. Que acha chato, que acha boring o sermão. O Flanders não. O Flanders é aquele que se emociona até cantando Vivifica. Afinal de contas, qual dos dois ali poderia ser chamado de um homem de Deus? Nós temos alguns estereótipos de santidade que me preocupam. Olha como é que a gente imagina. Ali, o santo na hora de dormir. Orando, estão conseguindo ver? Quando eu olho para mim mesmo, eu na hora de dormir. O santo diante da Bíblia. Eu diante da Bíblia. Uma família santa indo para a igreja. A minha família antes de sair para a igreja. Uma menina santa na hora do louvor. Eu na hora do louvor. Um santo ouvindo um sermão bonito de mordomia ou comportagem. Eu ouvindo um sermão. Eu sei que vocês podem rir um pouco e podem achar interessante, parece que é uma paródia que eu estou fazendo, mas a paródia, como o próprio nome diz, é uma realidade, é uma demonstração caricatural da realidade. Mas a caricatura imita a realidade, eu não posso menosprezar a caricatura. Se a caricatura me desenha com o narigão, é porque isso aqui é o que destaca em mim, mesmo que eu não tenha o nariz daquele tamanho. Eu sei que eu coloquei de uma maneira um pouco caricatural, mas eu estou numa igreja para jovens para chamar a atenção de vocês, porque sentimentalmente é essa ideia que muitos de nós temos. Oba, vai ter vigília hoje, diz o santo. Vigília hoje? É assim que você sente. Aí muitos de vocês, ou de nós, desanimamos da carreira cristã, porque a gente fala assim, gente, eu nunca vou ser assim, não adianta. Não adianta eu fazer um contrato, não adianta eu comprar um carro à prestação, sabendo que eu não vou poder pagar a conta. Ou eu compro, sabendo que eu vou poder honrar a conta, então não compro, porque eu não quero meu nome sujo. Não adianta eu tentar seguir o caminho de Deus, sabendo que eu vou pecar. Isso é brincar com a salvação, eu vou me perder, obrigado, viu? Eu vou me perder. Não adianta fingir que eu não estou com sede quando eu estou com sede. Esse é o santo diante da tentação. A outra? Nossa, agora depois que eu paguei aquele mico, é como diz na TV, né? Mico. Aqui se faz, aqui se paga. Obrigado, viu? Bom, se não está babujada a outra, tudo bem, viu? Não, uma coisa que eu dou uma dica para vocês, um parênteses, já que eu interrompi aqui. Num restaurante, por melhor que seja, nunca reclame do ponto que o bife veio. Nem deixa, come daquele jeito, viu? Nunca reclame, você não sabe como é que ele vai voltar. Continuando o que eu estava dizendo. Muita gente desiste da vida espiritual porque ele pensa assim, Rodrigo, eu nunca vou ser isso aí, não adianta, não é para mim. Eu não tenho aquela piedade de Ellen White que alguns imaginam, né? Que assim, vai ter vigília hoje, nossa, eu fico empolgado se eu vou, se falar que eu vou para a Disney eu vou empolgado, mas se falar que é para uma vigília, eu não vou empolgado, culto de quarta-feira, não dá, eu não vou ser um cristão nunca. Eu queria até ser, mas eu não consigo. Ano bíblico, eu não consigo me programar para fazer direitinho, para acordar todo dia às 5 horas da manhã e ler a Bíblia. Eu não consigo, não adianta. E quando a tentação vem, não dá, porque o santo é aquilo ali, olha. Tentação? Não, obrigado. Eu resisto. Esse é o santo diante da tentação. Mas eu diante da tentação é assim, ó. Essa é a realidade. Eu fico querendo.
Vão então entender a história de Sansão para a gente compreender essa temática para vocês. A Bíblia diz, em vários versículos do livro de Juízes, abra a Bíblia no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, Josué, Juízes, capítulo 13, começa a história de Sansão. O nascimento de Sansão. Abriram aí? Era um homem forte. A Bíblia, em várias passagens dos Juízes, diz assim: naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso é repetido pelo menos em 3 ou 4 versos da Bíblia. Me dá a entender que o autor do livro de Juízes, possivelmente Samuel, escreveu o livro de Juízes mostrando que estava uma bagunça danada, que não tinha regra, não tinha lei. Muitos problemas que nós pensamos ser apenas atuais, talvez já haviam naquele tempo: o filho desobedecendo o pai, promiscuidade, falta de referenciais morais, perda de interesse da palavra de Deus. E quando você vai lendo o livro de Juízes, gente, é cada história macabra. Não dá nem para mostrar para as crianças. Jael matando Cícera com um martelo na cabeça lá, vocês lembram disso, né? Jefté, que faz uma promessa apressada a Deus lá de sacrifício, e depois fica na dúvida se ele matou a própria filha ou não matou a própria filha. O caso da concubina, que foi esquartejada, gente, aquilo ali parece filme do Jason. Esquarteja a mulher e a mulher fica gritando para o marido lá e ele não socorre. São histórias muito medonhas que mostram que o povo de Israel naquela época realmente estava uma bagunça tremenda, estava desanimador. Nesse meio tempo, então, Deus manda Juízes, que é o nome do livro. Mas quando fala juiz, você pensa naquilo ali, você pensa no direito. Mas a palavra juízes, em hebraico, shofetim, não significa bem juiz no sentido do direito, do advogado. Shofetim é um libertador, é alguém que tem uma liderança política, é um conciliador, pessoas que Deus levantava para realizarem tarefas importantes. Acabaram dando o nome de juízes, porque em alguns momentos eram eles que separavam as brigas entre os irmãos. E entre esses vários juízes que surge um homem chamado Sansão. Mas Sansão aparece numa situação interessante. Alguém se lembra os inimigos dos hebreus na época de Sansão? Filisteus. Quando eu vou para a arqueologia, no Egito, eu descubro que na época de Ramsés III, tem esse quadro aqui, ali mostra o Ramsés, não sei se aqui o laser vai mostrar, aqui é o Ramsés III lutando contra os povos do mar. Isso foi em 1175 a.C. Os povos do mar eram um grupo de filisteus que tentaram atacar ao Egito pelo delta do Nilo, lá perto de Alexandria. E ele arrasou com os filisteus. Como eles não tiveram mais acesso a atacar o Egito, porque Ramsés conseguiu destruí-los, inclusive na parede lá do Egito você encontra os filisteus amarrados, foram tornados escravos. Então aqueles filisteus que fugiram foram para onde? Aqui são as armas dos filisteus. Os que fugiram foram para o território de Israel, que hoje é chamado de faixa de Gaza. Então a faixa de Gaza foi onde os filisteus ficaram assentados ali, por volta de 1200 a.C. Ficaram ali e se tornaram os principais inimigos dos hebreus. Os filisteus tinham uma grande vantagem: eles sabiam manipular o ferro, coisa que os hebreus não sabiam. Então eles tinham armas mais poderosas, mecanismo mais poderoso, e os hebreus, além de serem militarmente mais fracos que os filisteus, não estavam fiéis a Deus. A Bíblia fala, Juízes capítulo 13, versículo 1 em diante, vamos ler aqui. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, eis que este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Essa briga, na verdade, dura até hoje. Vou abrir uma parênteses no meu sermão para contar uma historinha para vocês. Essa semana vocês sabem que teve um outro problema na faixa de Gaza, né? Vários palestinos foram mortos. O senhor lembra quantos, doutor? 100 e tantos feridos, né? Mas mortos acho que uns 17. Porque um soldado israelense deu um tiro num rapaz palestino. Eu vou, em 1 minuto, resumir para vocês o conflito. Sabem quem são os palestinos? Quando Adriano, imperador romano, destrói o que sobrou dos judeus no ano 132 depois de Cristo,
ele expulsa os judeus do país e rebatiza o nome da terra de Israel com o nome de Filistina. Filistina. Acontece que em hebraico a letra P e a letra F é a mesma. Então Filistina era um trocadilho para filisteu e virou Palestina. E muitos dos palestinos que até hoje brigam com Israel são descendentes desse grupo que ficou de filisteus na época que Adriano trocou o nome do país. E onde é que os palestinos estão hoje? Justamente na faixa de Gaza, que era onde os filisteus ficavam no passado. Então a briga que eu estou contando na Bíblia está aqui até hoje. Bom, os judeus faziam o que era mal perante Deus. E aqui, olha, esse aqui é o lugar da faixa de Gaza hoje, onde os filisteus ficaram. E eles tinham as cidades deles. 5 cidades principais dos filisteus. A cidade de Ecrom, Ashdod, Gat. O Golias, que lutou contra Davi, veio da cidade de Gat. Tinha a cidade de Ashkelon e a cidade de Gaza. Por isso que até hoje aquele território é chamado como conflito na faixa de Gaza. Conflito na faixa de Gaza. Todo mundo entendeu? Porque era a época dos filisteus. Nós vamos voltar à época de Sansão. Sansão nasceu mais ou menos por aqui, numa cidade chamada Zorá, que fica perto de Beit Shemesh, hoje. E Sansão, o nascimento dele já foi miraculoso, porque a mãe dele não podia ter filho. E um anjo apareceu para a mãe dele e falou assim, olha, você vai dar à luz a uma criança especial que vai ser libertador do povo. É mesmo? Mas olha, a partir de hoje você não pode tomar bebida alcoólica, você tem que cuidar da sua gravidez, porque é o menino que está escolhido de Deus. E ele também não vai poder tocar em animais mortos, não vai poder tocar em defunto, ele vai ter que fazer votos para Deus. Ela correu e contou para Manoá, o marido dela. Olha, um anjo me apareceu. Depois o anjo aparece para Manoá, mas ele não sabia que era um anjo. Manoá falou, mas nós vamos ter um filho, vão. É uma coisa de Deus. E essa criança será poderosa. E o anjo, depois, quando Manoá faz um sacrifício a Deus agradecendo pela criança, o anjo sobe no meio do sacrifício, aí que Manoá percebeu que era um mensageiro celestial. Bom, a criança nasce e recebe o nome de Sansão. Samsão, em Shamshon, em hebraico, significa solzinho, o sol pequeno. Sansão é o pequeno sol. E ele nasceu para brilhar mesmo. Só que Sansão tinha um problema. Todos os problemas. Sansão era o perfil de todas aquelas imagens que eu mostrei para vocês do que não é o santo. Sansão não gostava de ir para as reuniões religiosas. O templo não havia ainda nessa época, né? Sansão não gostava de ir para as reuniões religiosas. Sansão não gostava muito de orar. Era um camarada atrapalhado, apatralhado. Tudo que ele fazia, ele, sabe, inconstante. E um dia ele chegou aqui no capítulo 14 e falou com o pai dele assim, pai, mãe, eu gostei de uma menina lá dos filisteus, eu quero me casar com ela. Fala, Sansão, essa menina é dos nossos inimigos, você nem conhece. Eu quero. E a Bíblia fala, porque ela me encantou os olhos. Ele nem conhecia a menina. Os pais falaram assim, Sansão, não, meu filho, vamos, por favor. Ele insistiu. Filho único, de pais já de idade avançada, talvez até um pouco mimado. Os pais cederam. Foram com eles lá, na época, fazer o acordo com o casamento da outra família lá. A menina era de Tímina, uma cidade que fica aqui no território dos filisteus. Então foi aqui e apaixonou por ela. Os pais tentaram conversar com ele, mas ele queria a menina de todo jeito. E o que ele fez? Capítulo 14, versículo 10. Capítulo 14, verso 4. Mas seu pai e mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Isso aqui me chamou a atenção. A vida de Sansão era toda atrapalhada, mas isso vinha do Senhor. Em que sentido? Não é porque Deus... Não é porque Deus estava responsável pelos erros de Sansão. Esta é uma forma bíblica de falar o seguinte, fica tranquilo que Deus está na direção. Seu filho está atrapalhado? Calma, Deus está na direção. E olha o que Sansão fez no verso 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Sansão não podia beber bebida alcoólica. Eu deduzo que nesse banquete ele deve ter mamado até falar chega. Isso aqui é um jarro do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Eu espero que algum dia vocês possam visitar o nosso museu lá. Eu tenho 2 jarros lá, filisteus, e alguém sabe para que é esse jarro aí?
Cerveja. Os filisteus foram um dos mais antigos povos a fabricar cerveja fermentada. Então Sansão com certeza deve ter enchido a cara até falar chega, e ele não podia beber. Quando ele saiu dali, teve um outro episódio que ele matou o leão. Talvez ele matou o leão até bêbado. Ele matou o leão. E dias depois, quando ele voltou, estava a carcaça do leão lá. E sabe o que ele viu lá? Um monte de abelhas, um enxame de abelhas pousou no leão. Ele pegou aquele mel e levou e deu para o pai dele e para a mãe dele. Eu tenho uma comprovação arqueológica dessa história. Eles encontraram em Beit Shemesh, no lugar onde Sansão viveu, esse selo. Ele é pequenininho, estão vendo? Mas vocês conseguem notar que aqui tem um leão e um camarada abrindo a boca de um leão. Esse selo data de 1100 anos antes de Cristo. Então, a comprovação arqueológica é que há 1100 anos antes de Cristo, essa história que eu estou contando já era conhecida ali. Agora, Sansão não podia ter contato com cadáveres, porque ele era um homem puro, e ele pegou no cadáver do... Tanto é que ele não contou para os pais dele de onde ele tirou o mel. Depois chegou no dia do casamento dele, ele fez uma charada. E os camaradas, olha, ele fez uma charada para nós, e ele falou que ele vai dar 20 túnicas, 300 túnicas, não sei aqui, para quem adivinhar, mas a gente não sabe. Foram na esposa dele. E ela começou assim, mas gente, o que eu posso fazer? Não, tenta tirar de Sansão o segredo dele. O camarada era fraco, bebida e mulher era a fraqueza dele. Ela chegou, fez aquela chantagem emocional que mulher sabe fazer, né? Não, é verdade, a Bíblia fala que Satanás precisou de toda a astúcia da serpente para convencer Adão a comer do fruto proibido. Para convencer Eva a comer do fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão, quer uma mordida? E antes que vocês pensem que isso é uma piada machista, saibam que a Bíblia é o primeiro livro a enaltecer a força da mulher. Por isso que a Bíblia coloca essa história aí. Quando eu leio a Bíblia em hebraico, no Gênesis, a forma como Deus fez Adão é quase que a machadada. Mas Eva foi feita de maneira mais... Isso é interessante, você vê isso no original, que na tradução se perde. Continuando a história, ela chegou lá, Sansão fez uma chantagem emocional, ele entregou o segredo. Aí ela contou para os amigos dele lá, Sansão, agora você nos deve tantas túnicas, porque nós sabemos o segredo. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele ficou com raiva. Ele foi lá na cidade de Askelon, com raiva, queria visitar a mulher dele depois, eles não deixaram. Ele pegou um monte de raposas, colocou fogo na cauda das raposas e soltou a raposa no milharal do povo lá, depois pegou a túnica dos filisteus e deu, tá aqui, ó. Então o cara era perturbadinho, doido da cabeça. Olha lá o desespero que ele causou, briguento. Mas a situação pior viria mais tarde, quando ele conhecera uma mulher chamada Dalila. Ele era implacável, ele venceu vários filisteus lá com uma queixada de jumento, mas Dalila era sedutora, linda. E só passar aqui, e me chama a atenção que a palavra, eu gosto muito desse negócio de significado do nome. Eu gosto muito de significado de nomes, porque eu acho que pelo significado do nome você pode pegar muita coisa para falar para a pessoa da história dela. Sansão, o que significa mesmo? Pequeno sol. Dalila, de Laila, em hebraico, é noite. Ou seja, não tinha nada a ver um com o outro. Vocês conhecem a história. Ela foi seduzindo Sansão, até descobrir que a força dele estava nos cabelos. Ela então fala com os filisteus, Sansão tem os cabelos cortados pelos filisteus, e quando ele acorda, sem força, ele, de maneira humilhada, vai trabalhar no moinho dos filisteus. Eles vazam os 2 olhos dele, e depois, no dia do festival de Dagon, eles chamam Sansão para humilhá-lo diante de todos. A Bíblia termina dizendo que eles estavam no festival do Dagon e trouxeram Sansão, e ele pediu a Deus uma oração muito sincera: Senhor, perdoa-me, dê-me minha força só mais uma vez, para eu tentar consertar o estrago que eu fiz. E quando Sansão chega ali, ele estava tateando, que ele não enxergava, perdeu o... Engraçado, né?
Toda bagunça começa porque ele viu uma menina que falou assim, ela me agrada aos olhos, e no final da vida dele ele perde justamente os olhos. O menino que estava guiando Sansão colocou as mãos dele até a coluna que ele pediu, e Sansão recupera as forças, ele empurra as colunas e o templo cai e mata um monte de gente, inclusive o próprio Sansão morreu junto. Alguns pensam que isso pode ser um mito, mas quando eu pego a arquitetura dos templos filisteus, faz sentido. Isso aqui é um templo que fica em Tel Kazil, e você vê que ele todo era sustentado em 2 colunas, percebem ali? Então essa era a arquitetura deles. Realmente, se você derruba aquelas colunas, vai colapsar tudo. O que eu aprendo, então, dessa história de Sansão? Primeira coisa. A diferença entre ser Sansão e ser acomodado no pecado, ela é estreita, mas real. Aqui, cada um sabe quem ele é. Existe uma diferença entre você ter a sua luta espiritual e continuar lutando. E a diferença de você se entregar. Primeira regra que eu aprendo com a história de Sansão. Não julgue o outro pelo seu código de valores. O que é óbvio e fácil para você não é fácil para o outro. Já pensou se um professor de física medisse os bons alunos e os inteligentes apenas porque tirasse física com ele? Eu jamais teria podido me tornar um professor, porque eu não sou bom na área de química e física. Não fui, não adiantava. Já pensou se o professor de redação, que escreve muito bem, exigir que todo mundo, para ser bom, tem que ser como ele? Não julgue o outro pelo seu código de valores. As pessoas têm diferentes expertises. Tem gente que tem mais dificuldade numa coisa e é melhor noutra. Parabéns para você, você consegue ser muito equilibrado na alimentação, mas de repente você tem mais dificuldade com a língua. Sabe aquilo que você tem mais fraqueza? E lembre que nem todos são bons naquilo que você é. E você não vai ser bom naquilo que todo mundo é. Seja o que você é com Cristo. A diferença entre cometer um pecado com Deus e sem Deus é muito simples. Eu vou ilustrar aqui para vocês. Tem alguém da área de direito aqui, da polícia? Tem? Tem você, né? Só um. Vou falar uma coisa aqui, você pode me corrigir se eu falar uma besteira. Eu aprendi que se um ladrão entra na sua casa e você luta corporalmente com o ladrão e pega a arma do ladrão e ali no afã da luta você mata o ladrão, você teria que fugir para evitar o flagrante, porque se a polícia chegar, você vai ser preso, depois que vai ter que pedir o habeas corpus, mas naquele momento você é preso, correto? Agora imagine numa situação dessa que você matou um ladrão. Eu posso chegar até ali? A câmera consegue me acompanhar? Pode ir? Permita-me só para... Qual o seu nome? Não vou lhe colocar em situação constrangedora, não. Pode ficar tranquilo. Qual o seu nome? Herbert. Doutor Herbert. Tá certo? Então, imagine, doutor, que você matou alguém na sua casa e, conhecedor da lei, você foge para evitar o flagrante. Eu imagino que pensamentos talvez passariam na sua cabeça na hora que você estava fugindo. Você sabe que um bandido foi em sua casa e você, para defender a sua família, você matou o cara, você falou com a sua mulher assim, meu bem, eu vou correr para evitar o flagrante, depois eu apareço com um advogado. Naquele momento de fuga, seja você ou qualquer pessoa, que pensamentos será que passam na cabeça de alguém correndo nessa hora? Tem uma ideia? Talvez... não precisaria estar fugindo, né? Porque, na verdade, eu não fiz nada errado. Então, estou fugindo sem precisar. Estou fugindo sem precisar, mas mesmo assim eu vou fugir. Mas além disso, além de eu estar fugindo sem precisar, eu acho que podem ter outras coisas. Aquele camarada pode ter comparsa. E aí? Não sei. Eu teria medo de vingança. Concorda comigo? Não é isso? E se ele tem uma outra gangue que eu matei? Que vai me matar? Eu vou ter que talvez mudar lá, porque ele já viu minha esposa e viu os filhos. Concordam comigo? Na fuga, eu deixei o documento em cima da mesa com todo o meu dinheiro e minha carteira. Será que a minha esposa guardou? Agora eu vou mudar a minha história. Não são esses pensamentos que passariam na cabeça de uma pessoa normal? Sem querer, Dr. Herbert,
você está limpando uma cartucha do seu avô que estava lá e você não sabia que ela estava municiada. E limpando a cartucha, sem querer ela dispara e atinge mortalmente esse garotão aqui. Legalmente, não há diferença. Se a polícia chegar, você vai? Preso. Legalmente, o conselho também é o mesmo. Fugir para evitar o flagrante. Mas você fugiria? Não. De jeito nenhum. Por que ele não fugiria? Por que no primeiro caso ele fugiria e ficaria preocupado com o documento, com o advogado, com vingança? Porque no primeiro caso, quem morreu era um desconhecido. Mas no segundo caso, a preocupação dele não é com habeas corpus, não é com polícia, não é com documento. No segundo caso, a preocupação dele é só uma: ferir alguém que eu amo. Se você não conhece a Jesus e peca, a sua preocupação é essa: puxa vida, e se descobrirem, e agora, o que eu faço? Mas quando você ama Jesus, a sua angústia é só uma: eu machuquei alguém que eu amo. E machucar alguém que você ama mesmo é terrível. Essa é a diferença. Nem todos nós somos fracos. O que nos diferencia é o tema de nossa fraqueza. E pecados todos temos. Agora, como lutamos com ele é que faz a diferença. Eu, na minha vida de professor, eu aprendi uma coisa, meus irmãos, e hoje eu estou quase terminando. Eu posso perguntar uma coisa, eu teria que terminar meio-dia. A gente pode levar até um meio-dia 15, estourando meio-dia 20, não vou passar mais do que isso. Tá certo? Eu quero dizer uma última coisa para vocês. Sou professor há muitos anos. E uma coisa que eu aprendi como professor, vou revelar para vocês aqui, é que não tem coisa mais injusta para avaliar um aluno do que prova. É terrível. Sistema de avaliação de provas é terrível, porque às vezes a competência do aluno não é aquela que a prova está pedindo. Às vezes ele é excelente em matemática, mas ele tem dificuldade para escrever texto. Ele nunca vai ser um Carlos Drummond de Andrade. Mas eu notei uma coisa. Mesmo que as provas e as notas não sejam justas, é por isso que a escala de aprovação é de 6 a 10. Uns vão passar com 6, outros com 7, outros com 8, outros com 9, outros com 10. Mas no dia da formatura, todo mundo está de preto com o diploma na mão. Com relação à vida espiritual, alguns são como José do Egito. Um camarada quase assim, você não vê quase defeito nele. Daniel em Babilônia. Mas outros são como Sansão. Na minha vida, tem vezes que eu queria ser como Davi. E tem vezes que eu não queria ser como Davi. Perceberam? Mas o que importa no dia da volta de Jesus não é que nota você tirou. É se você está entre os aprovados. E a beca é igual para todo mundo. E eu me lembro uma vez que eu encontrei esse livro num lixo. Num lixo. Eu estava muito mal. Foi uma época de grande provação. E eu estava olhando no espelho e não gostando do que via. Sabe aquele negócio que você nunca é como a filha da vizinha? E Deus me respondeu através disso aqui. Interessante, Deus usa tanta coisa, né? Está até desmanchando aqui. Eu nunca nem quis restaurar. Deus precisa de gente. É um mistério que desconcerta e comove até as lágrimas, quando aprofundado e entendido até a sua última raiz. Deus, Criador, não precisaria de criatura alguma, perfeito, santo e acabado como Ele é, não precisaria de ninguém. Em seus desígnios insondáveis, no entanto, Ele quer precisar de cada um de nós para fazer-se presença visível na história da salvação. E quer-nos humanos, profundamente humanos, como somos, com a sombra de nossos defeitos e cicatrizes, na luz que nos envolve como redimidos e templos do Espírito Santo. Deus deseja contar em seu reino com pessoas realistas que saibam chorar, que saibam gritar, que saibam dizer está doendo e que vivam sob a ação de sua graça purificadora. Deus não sonha com anjos, mas com seres humanos normais, que sentiram a experiência inefável do amor humano e carregam em sua estrutura a atração natural pelo sexo oposto.
Pessoas equilibradas que sabem sorrir, cantar, dar-se as mãos no gesto de amizade e na comunhão da vida. Criaturas livres, com a possibilidade diária de lhe resistir e voltar-lhe as costas. Seu reino não é um rebanho de escravos, de seres humanos frustrados. Seu reino não é um rebanho vazio de conteúdo humano. Deus não precisa de fantoches, precisa de gente sadia, corações vibráteis, de gente arejada, gente que vibra, que se enternece, que tem sensibilidade. Deseja contar com pessoas trazendo a marca da fragilidade humana. Do contrário, a sua graça não teria nenhum campo para atuar. Eu fico agradecendo a Deus porque tem a história de Sansão na Bíblia. Porque só assim pôde ter a história de Rodrigo na Igreja Adventista. E nesta manhã, nós vamos ter uma cerimônia especial de batismo. Por isso que eu pedi uns 15, 20 minutos a mais para vocês. Há 2 jovens, já estão aqui, dessa escola, que vão se batizar. Onde é que eles estão? Pode vir aqui à frente. Qual o nome de vocês? Timon. Lucas, vem aqui vocês dois. E eu quero chamar aqui à frente o Dr. Milton Afonso e o pastor Conrad. Vocês viram, quando eu cheguei à igreja aqui, estava alguém falando de pessoas que ajudam com bolsa de estudo para os alunos virem e tudo. E o Dr. Milton, eu não sei se tem como colocar isso no livro dos recordes, mas eu não conheço outro benemérito na história que distribuiu tantas cestas, tantas bolsas de estudo, e cestas também, bolsas de estudos para alunos, mais de 60 mil, se eu não me engano, né? No Brasil e no exterior. Sério? Eu acho que não vai ter batismo. Vocês já são batizados? E agora? Eles já são batizados. Eu trouxe os dois aqui para vocês fazerem a profissão de fé com eles. Então, cumprimenta de qualquer maneira. Parabéns, já são batizados. Bom, desculpa, não, peraí, mas fica aqui, então, que eu não me ajuda aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Pera, é o seguinte, vocês podem descer então, obrigado. Já que os dois não podem batizar, eu quero fazer um agradecimento em público aqui. Eu não sou político, não sou bajulador. Hipocrisia e demagogia são palavras que não estão no meu dicionário. Mas eu acho que agradecer é uma forma de terapia. E eu quero agradecer primeiro, pastor Conrad, a você. Você pensou que eu ia homenagear o Dr. Milton, né? Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Sabe por quê? Esse homem foi pastor para mim 2 vezes. A primeira ele nem me conhecia. 3 vezes, aliás. 3 vezes. A primeira ele nem me conhecia. Eu lembro que a Janete falava, né? Ao microfone agora, Roberto Conrad Filho. Eu não sou bom para decorar, mas quando emocionalmente uma coisa pega em nós, eu ouvia na rádio Itatiaia, e eu gravava em fita cassete às vezes, e subia para o alto da minha casa, e ficava ouvindo lá sob a luz de estrelas, esse homem falando de astronomia. E eu chorava, porque eu queria um dia... A minha casa era muito complicada. Um dos dias, o meu irmão mais velho, que eu também sofri violência doméstica em casa, quebrou o gravador que eu estava ouvindo o pastor Conrad falar. E destruiu a fita que eu tinha. Eu tenho cicatrizes. Mas teve uma coisa que o meu irmão mais velho não conseguiu tirar de mim. O dia que ele quebrou a fita, você estava falando assim no rádio. A Rainha Vitória estava para visitar o suntuoso castelo de Lord Leicester, em Midlands, Inglaterra. À chegada da soberana à senhorial residência, o grande relógio do castelo foi parado para nunca mais andar. O objetivo disto? Assinalar o momento em que a rainha chegou. Prezado rádio ouvinte, o divino rei do universo está para transpor o limiar do tempo, penetrando na história. E quando ele fizer, a história do mundo e do pecado vai parar, vai findar, começará a eternidade. Estarás ao lado de Deus ao chegar aquele momento? Deus quer que estejas, Ele quer salvar-te. Mas o tempo de buscar salvação é agora, no dizer da Escritura, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, Hebreus 3, versículo 15. Venha ao Salvador agora, confia-te a Ele.
Deixa-te transformar por Ele. E Cristo demonstrará em ti, Hebreus 7:25, que pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Aquele dia, você nem sabia que a sua palavra estava chegando lá em Belo Horizonte e que um menino de 13 anos estava escutando essas palavras. Eu reproduzi exatamente o que ele falou. Se você checar a gravação, é exatamente isso aqui. E ali eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo e que Cristo pudesse demonstrar em mim a sua mensagem. E quando o pastor Rabelo passou a batuta para você, eu senti assim, um dia eu vou receber essa batuta e vou pregar esse evangelho. A segunda vez que ele foi pastor para mim foi quando eu o conheci pessoalmente em Belo Horizonte, na apresentação do Thales, que hoje é professor do UNASP. E você botou a mão... Eu era mais baixo, eu cresci, viu? Ele era bem mais alto que eu, era desse tamanho assim. E ele falou, fica firme, rapaz. E eu achei tão interessante, um homem tão importante na época, e me tratou com carinho. A terceira vez que ele foi pastor para mim, foi quando eu estava na fazenda do Dr. Milton, e você foi lá me visitar, e orou comigo. E eu estava para desistir de muita coisa, e você falou, não desista. E eu te fiz uma promessa naquele dia. Pastor, eu não vou desistir. Mas tem uma ligação entre os dois também. Porque o mesmo homem que inspirou o Roberto Conrad Filho a fazer a voz da profecia e passou a batuta para ele, inspirou esse homem a voltar para a igreja e batizou o pastor Roberto Mendes Rabelo. Batizou o Dr. Milton e a dona Arlete. Ele não está mais entre nós, o pastor Rabelo faleceu. Mas olha como a influência de um homem mudou a vida de dois para melhor. Hoje, quantas pessoas foram ajudadas pelo pastor Rabelo que te batizou? Quantas pessoas foram ajudadas pelo seu ministério? E eu fiz uma promessa para o senhor também, doutor Milton. Eu um dia te prometi uma coisa. Eu prometi assim, doutor, eu queria te dar todo o presente do mundo que eu pudesse. Eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu prego a palavra de Deus. Eu vou procurar fazer de tudo para trazer os seus netos para a Bíblia, para o Evangelho. Eles vão para o tanque batismal. O Patrick e o Milton vão batizar nessa manhã. E eu queria, se possível, podem vir aqui à frente. Eu só não chamei a dona Arlete, eu queria que o pastor Milton e a sua esposa também, porque a dona Arlete, eu não sei como é que é a condição dela se locomover, e talvez se alguém colocasse uma cadeira para já ficar sentada próximo ali, pastor Milton também com a sua esposa, não sei se ela consegue vir, eu só não chamei a dona Arlete por causa das dificuldades de andar. Viu? Eu prometi para o senhor, não prometi? A promessa está cumprida, viu? Eu estou dando estudos bíblicos para esses dois aqui já há um bom tempo. E eles tomaram a decisão e nós decidimos fazer um complô em família e não contamos nada para o Dr. Milton. Eu fiquei com medo de o senhor saber e cumprimentá-lo e dar os parabéns. Eu falei com o pastor, não deixa ninguém chegar perto do Dr. Milton, que eu fiquei com medo de alguém saber. E hoje nós temos esses dois aqui, nossos irmãos em Cristo. Tá bem? E eu agradeço pelo privilégio que vocês têm de estar aqui. Mas nós vamos fazer aqui uma profissão de fé, e uma vez lá no NASP, o Dr. Milton fez a profissão daquela jornalista. Hoje o senhor e o pastor Conrad vão fazer dos seus netos. Eu tenho aqui a Bíblia. Pastor, aqui tem aquela resumo. Aqui, ó. O senhor consegue ler essa letra aqui? Aqui? O senhor faz um, o pastor Conrad faz o outro, depois o senhor faz de novo. Isso. Aqui, ó, o pastor Milton faz. Para quem é visitante, enquanto elas estão vindo, eu vou explicar o que é a profissão de fé. É uma maneira de nós demonstrarmos para a igreja o que eles estão aceitando, afinal de contas, não é? Nesse casamento com Cristo. Tá bem? Então, pastor, como nós temos três, só fica aqui, eu só ler a terceira, então, olha. Então faz o seguinte, o Dr. Milton lê a primeira, eles respondem, pastor Conde a segunda e o pastor Milton lê a terceira. Passa a pergunta. Ali. Aceita a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor?
e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Sim. Só o microfone. Vocês aceitam os ensinamentos bíblicos contidos na Declaração das Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se comprometem a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Desejam ser batizados como testemunho público de uma fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E deseja apoiar a Igreja em sua missão como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas, e uma vida de serviço. Quantos estão felizes de recebermos os 2 novos membros? Muito bem. Cada um aqui vai participar um pouco. A igreja tem um pastor, mas eu vou entrar com vocês no tanque batismal. O pastor fará a cerimônia e eu quero estar ali para ter o privilégio de dar o primeiro abraço. Só que antes, eu quero dar uma bênção especial para vocês. Em Israel, existe uma bênção muito bonita que o senhor diversas vezes deu no rádio. A bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Essa bênção tem um significado muito importante. Preste atenção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto dele, sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o rosto dele. O que é levantar o rosto? Fazer isso aqui, não é? Como é que o Senhor pode levantar o rosto dele sobre nós, se ele está acima de tudo? Tem uma forma, Patrick e Milton. Quando uma criança vem correndo para o pai, papai, vem cá, filhão, corre, pega e pum, e levanta a criança assim. O pai levantou o rosto sobre a criança. É isto que a bênção sacerdotal está prometendo. Que o Senhor vai levantar vocês como filhos no braço e vai resplandecer e levantar o rosto dele sobre vocês. E eu vou dar essa bênção em hebraico, na língua original da Bíblia Sagrada. Tá bem? Fiquem aqui, então vamos ajoelhar. A igreja pode ficar em atitude de oração conosco, por favor. Alguém só segura o microfone aqui para mim, por favor. Eu vou só segurar o microfone, pastor. Isso. Yevarecha Adonai veishmarecha. Yarecha Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha isilecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos nos preparar então para entrar no tanque batismal e Dona Arlete pode ficar aqui, só depois colocar a cadeira virada para lá e mais para o cantinho ali, também a sua esposa também, pastor? Tá bom? E nós vamos nos preparar lá. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor.
Num mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e a cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém. Eles ainda estão se trocando e eu queria de propósito chamar o pastor Conrad de volta aqui. Porque tem uma coisa, pastor Conrad, tem uma coisa que eu deixei para falar de propósito agora. Na verdade, se tivesse espaço, tinha mais um que tinha que estar aqui dentro, que era o senhor. Lembra quando eu comecei a falar do pastor Roberto Rabelo, que passou a batuta para ele e tal, ele me ajudou e tudo? Eu não fui o único beneficiado, não.
O pastor Conrad, pode vir aqui, pastor, perto aqui, que eu quero que você seja o primeiro a dar as boas-vindas para eles quando eles vierem aqui. O pastor Conrad, ele, durante muito tempo, ele estudou a Bíblia. Não, mas ele pode, a menos que ele queira ficar sentado. Durante muito tempo, ele estudou a Bíblia também com vários membros da família do Dr. Milton, né? E, na época, ele estava aqui em Petrópolis, e pegava o carro, ia até o Rio para estudar e voltava incansavelmente. E eu acho que eu posso dizer que você viu literalmente aquele versículo da Bíblia, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Mas eu pedi para você falar alguma coisa para eles quando eles vierem aqui, pastor, e para a igreja também, porque, na verdade, eu já sabia que você tinha estudado a Bíblia com eles, só que eles não são os únicos que o pastor Conde ganhou, é isso que eu quero enfatizar. Eu também sou fruto do seu trabalho. Eu sou um queijo feito de muitas vacas. E uma fonte de inspiração para mim foi você, viu? Então aqui, Milton, que eu sei que, se quiser falar alguma coisa para ele e para a igreja nesse momento. O Patrick também pode vir, o Patrick também já está. Eu quero falar de maneira assim, coração a coração, com Milton, especialmente. Muitas vezes eu fui estudar com Milton e eu vi que o foco dele estava longe. Lembra disso? E eu dizia assim para ele, Milton, se você me deixar fazer o estudo e você entender o estudo, a gente tira 15 minutos para a gente jogar ping-pong juntos. Ele tinha uma mesa de ping-pong muito boa, umas raquetes importadas muito boas. E eu estava doido para dar o estudo bíblico, mas para jogar ping-pong com ele. E aí ele mostrava como ele era bom no ping-pong e ganhava sempre de mim. Mas eu tinha prazer de jogar com ele, porque era uma consequência do estudo. E no ping-pong eu lembrava os nossos questionamentos e as respostas de Deus, nossas perguntas e nossas inquietudes. Enquanto eu estava lá no ping-pong com ele, eu pedia para Deus, Senhor, fala com esse menino, esse administrador de empresas, que ele dizia que ia ser em breve, não é? Então, Milton, hoje é um dia extraordinário na minha vida, com você, com o Patrick. E o meu desejo é, assuma um compromisso com Cristo para sempre. Você está selando um contrato de dizer, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E Ele vai usar ambos, conhecendo o que fez na sua vida, Ele vai usar ambos para determinar para outras pessoas o significado verdadeiro de Cristo Jesus. E eu quero falar para a igreja, se alguém está aqui nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida, o seu coração, os seus planos, os seus propósitos para Deus, aproveite essa ocasião única, singular na igreja do Pai, e diga para Jesus, eu quero ser seu, eu quero ser sua, e decida isso com alegria, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Paulinho, Patrick, Christian, venham todos para cá, para vocês poderem ver de perto aqui. Tem mais alguém que eu deixei? O João também. João, se você quiser vir aqui, todo mundo da família. Só o Bala aqui que não pode vir, mas... Bala que é um membro especial da família, eles sabem quem é. Muito bem. Quem vai ser primeiro? Milton. Que Jesus te abençoe muito nesse momento, viu? E que a graça de Cristo esteja sempre no seu coração. Quando eu for te batizar, segura esse meu braço aqui e com essa outra mão você vai fechar o nariz. Aí você tenta se assentar no fundo do tanque, tá bom? Querido Milton, conforme o desejo do teu coração, hoje o Senhor te recebe como um filho verdadeiro. O céu se abre e o seu nome hoje está sendo gravado no livro de Jesus. Por isso eu, como ministro do Evangelho, me sinto feliz em receber você hoje, juntamente com essa igreja, nessa família, a família que espera a volta do Senhor. Para perdão dos seus pecados, Milton, hoje eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aqui, viu? Fica aqui. Tem problema ficar molhado? Patrick, sua vez. Fica ali só por causa das fotos. Isso, pode sentar até no cantinho aí. Que depois eu quero uma música para vocês, então quero que vocês fiquem aqui. Patrick, a mesma coisa. Lembra o significado do seu nome, né? Patrício, aquele que faz parte da mesma pátria, do mesmo. E você agora é nosso patrício no reino do céu. Que Deus te abençoe muito, Patrick, viu? E te enche do poder do Espírito Santo. Agradeço a Deus por estar com você e com o Milton nesse momento aqui. Você segura meu braço com essa mão, com essa outra, você fechar o nariz. Quando for te mergulhar, você se assenta e deita. Bom. Chegou o dia do sonho de Deus se realizar na tua história. Patrick, hoje, pela graça de Cristo, todos os seus pecados serão aqui cancelados. E você será uma nova criatura para a honra e glória de Jesus. Por isso eu tenho alegria, como ministro do Evangelho, para perdão dos teus pecados e para que você possa estar com o coração purificado e um dia receber Jesus na sua glória. Como ministro do Evangelho, agora eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Enquanto a família está vindo aqui para cumprimentar os dois, eu vou querer só mais uma música final. E eu peço a sua paciência um pouquinho, porque essa música é para você também. A Stephanie, a Neide, olha, a Stephanie e a Neide também estão vendo de Miami. Que a graça de Deus esteja com vocês também, viu? Eu preciso de mais um microfone. Então, Neide, olha aí o filhão, Stephanie veio, o seu irmão, e que vocês possam também se alegrar, que está todo mundo muito emocionado com tudo que está acontecendo aqui, viu? Por favor, a família fica aqui um pouquinho à frente aqui. Graça e tudo. Aqui, a vovó. Só vó. Só um minutinho, segura só um minutinho a música, só um pouquinho ainda. Eu quero falar uma coisa importante para você aqui. Santo Agostinho dizia o seguinte sobre o batismo: tira o espírito, o que é a água senão água? Agora coloque o espírito, e isso aqui terá um outro significado. Você já ouviu a parábola do filho pródigo? Quem já ouviu a parábola do filho pródigo? Ele estava um dia no meio da pocilga e ele queria voltar para a casa do pai. Vocês se lembram disso? Imagine que ele tomasse a decisão de fazer do lugar dos porcos a casa dele. Imagine se ele lavasse ali, passasse cal na parede, colocasse um quadro escrito Lar Doce Lar. Ele podia fazer o que ele quisesse, jogar perfume, mas o lugar dos porcos continuaria sendo o lugar dos porcos. Não cometa esse erro. Você pode enfeitar o quanto você quiser o chiqueiro, ele nunca vai ser o seu lar. O que você vai precisar fazer é levantar e voltar para a casa do seu pai. E essa foi uma música que mexeu muito com o Patrick. Está na hora de voltar para casa. Por isso que eu pedi o pessoal para ficar um pouquinho aqui. Porque se durante essa música alguém da galeria ou daqui de baixo também tem o desejo de, sei lá, um dia eles vieram à frente a um apelo. Senhor, eu não sei, eu estou afastado de Ti, ou eu preciso de uma reconsagração a Ti, eu sinto que eu preciso ir lá na frente para uma oração especial. Eu queria que você viesse aqui. Enquanto o Leonardo canta a música, volta. E eu quero ver quem será o primeiro ou a primeira que eu poder dar as mãos aqui
e ter aqui nesse momento para te dar um abraço também e orar por você. Em nome de Jesus, aceite a graça que te chama hoje. Preste atenção na letra dessa música. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar Se quiser vir aqui à frente, nos teus caminhos, quero andar Senhor, eu quero voltar e segurar a tua mão, eu quero segurar a tua mão, Senhor. Vem. E receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Os demais podem ficar em pé e nós vamos fazer uma bênção final agora. Nós, numa outra oportunidade, nós entregaremos os certificados de batismo, por causa do horário. Então, eu vou fazer aqui a oração final e a igreja já estará, assim, despedida. Tá bom? O pastor Conde, eu não sei se o pastor já se pronunciou, se puder ficar com o professor Elias despedindo o pessoal ali, tá certo? Oremos, então. Senhor, em primeiro lugar, eu entrego ao teu altar todos os que vieram aqui à frente. Que o Senhor possa estar, Senhor, no coração de cada um deles. Senhor, houve uma vez que eu também vim à frente. E agora eu peço que o Senhor os traga. Obrigado, Senhor, por pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos ajudar, como colocou o Dr. Milton, o pastor Conrad, como colocou tantos. Agora, Senhor, por favor, que o Senhor cuide desses 2 filhos seus recém-nascidos aqui desse tanque batismal. Que eles possam segurar a tua mão sempre, Senhor. E quando eles se sentirem fracos, por favor, Senhor, sê com eles como o Senhor sempre está sendo comigo. Eu transfiro para eles, Senhor, todas as bênçãos que eu tenho recebido de Ti. No sagrado e poderoso nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que eles, que todos os que estão aqui, que aqueles que ficaram em pé, que tomaram decisão do seu lugar, aqueles que estão assistindo em casa, no Brasil ou no exterior, que possam se sentir abençoados nesse momento. Nós terminamos esta cerimônia batismal e tudo que houve aqui para honra e glória de Ti. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado a todos, um bom sábado, que Deus abençoe a cada um de vocês.